Estamos aqui ao vivo no Instagram, gente. Ao vivo tem dessas coisas, né? A nossa aula é no YouTube. É no YouTube, mas não conseguimos entrar, na verdade, a minha câmera simplesmente parou de funcionar. Olha, gente, que tristeza, olha. Parou. Acho que vou ter que comprar uma câmera nova aqui pro computador. Então, vamos fazer o nosso encontro no Instagram. A Elisa já entrou. Vou mandar a solicitação aqui para ela aceitar mesmo. Então, já que a minha câmera não colaborou, a gente vai fazer o nosso encontro aqui no Instagram. Não tem problema. Sem conteúdo a gente não fica, né, Elisa? A gente honra o nosso encontro marcado, né? Eu vou deixar aqui um recado no YouTube pro pessoal vir pro Instagram hoje, porque, gente, olha, minha câmera acho que não vai voltar, tá? Acho que ela passou dessa para melhor, mas depois a gente adquire outra câmera. Meu operacional aqui diz que não vai voltar, tá, gente? Não vai voltar. Vamos lá, boa noite. Primeiro, vocês estão me ouvindo agora? Sim, eu tô. Antes não estava te escutando, estava muda. Então, a gente tem câmera falhada e áudio falhado anterior. Tudo certo agora? Câmera ok, áudio ok. Tentei colocar um óculos aqui para enxergar melhor, mas reflete a luz. Vamos lá. Adila, boa noite. Boa noite para vocês que estão aqui. Então, hoje não temos YouTube, né, Vanessa? A gente vou deixar aqui no YouTube escrito. Eu não sei se você... Acho que quem tá no YouTube, se tá vendo Nelisa, de repente você pode ficar, Nelisa. Eu não consigo entrar. Vou escrever aqui, vou deixar um recado. Estamos no Instagram por problemas técnicos. Na câmera. Entrar na transmissão, Vanessa, aí para mim? Você tá aqui. Deixa eu entrar aqui, transmitir ao vivo. Isso. Pronto. Todos que estão aqui, muito bem-vindos. Estou vendo o pessoal da comunidade Domínio Extra. Adila, Patrícia, Bernardo. Quem não está na comunidade, só ir no link, tá? Tanto na bio da Anelisa quanto na minha bio. Lá na comunidade nós temos conteúdo exclusivo para quem está lá. E será que o pessoal, Anelisa, reparou a novidade aqui no YouTube? Vamos lá. Fala da novidade para eu dar uma boa noite aqui pro pessoal do YouTube, né? Que tá todo mundo me falei com eles ainda. Josânia, boa noite. Por favor. Pronto, olha, voltei. Boa noite. Todo mundo que está aqui comigo, né? Tivemos uma questão técnica, nós estamos transmitindo diretamente no Instagram. Vem para o Instagram, que a gente vai falar hoje possibilidade de venda de herança. Fica com a gente aqui no Instagram. Vem para o Instagram. Vamos lá, Vanessa. Vocês estão me escutando bem, ouvindo bem? Sim. Tudo certo agora? Uhum. Como sempre, a gente coloca para vocês os nossos temas. Então, toda quarta-feira a gente tem o nosso encontro ao vivo. Hoje a gente teve esse problema técnico, mas estamos aqui no Instagram. Vamos hoje conversar sobre venda de herança. Será que é possível você vender a herança? Mas antes da gente entrar especificamente no tema, tivemos uma grande novidade no YouTube, porque essa semana, a partir dessa segunda-feira, né, passada, nós vamos ter sempre conteúdo exclusivo no YouTube. São vídeos de temas, de assuntos que a gente preparou exclusivamente para quem está nos nossos canais. E dessa semana, da segunda-feira, a gente compartilhou acho que foi o nosso primeiro, né, Elisa, inventário? Foi. O primeiro inventário que nós realizamos na parceria, né, Advocacia, Tabelionato, e foi um inventário que
tinha praticamente quase 30 herdeiros e a gente conseguiu trabalhar para ele permanecer no extrajudicial. Então, nós compartilhamos como que foi esse início um pouco mais conflituoso e que a gente conseguiu converter para o extrajudicial, né? Permanecer no extrajudicial, na verdade. Então, para você que ainda não se inscreveu nos nossos canais do YouTube, você está perdendo conteúdo exclusivo. Então, corre e se inscreva para você ter acesso a esse conteúdo. Certo? Certo. Aqui, você acha que faz sentido manter aqui no ao vivo? Porque eu acho que eles não estão ouvindo o que você está falando. Porque eles estão com... É porque Eu eu acho, estou muda, né? acho que não Vamos encerrar aqui faz a transmissão no YouTube, vamos ficar lá isso. no Insta. Tudo bem, vou encerrar aqui então no YouTube e vamos entrar aqui direto no O nosso tema de hoje. tema de hoje. Isso. Isso. Então, o tema de hoje é: posso vender a minha herança? Isso é possível? Posso fazer isso no extrajudicial exclusivamente? Preciso exclusivamente do judicial para que isso se efetive? Isso é possível, né? Porque pode ser que também não seja possível. E a gente vai desvendar essas questões hoje. Pode entrar, Vanessa, vai lá. Pessoal, o que acontece? Esse tema surgiu para a gente porque nós recebemos muitas dúvidas de pessoas e até mesmo de advogados, advogadas que não atuam tão especificamente na advocacia extrajudicial e se percebem em situações em que ou o herdeiro, não quero gastar com inventário, ou às vezes o herdeiro ele não quer arcar com esses débitos, que na verdade não são débitos, né? Na verdade são os custos, né, do inventário extrajudicial, ou de até mesmo de um inventário judicial. E a aula de hoje ela vai trazer para vocês mecanismos que vocês poderão utilizar como advogados, como advogadas, para apresentar para essas partes, para esses herdeiros que te procuram quando eles têm essa mentalidade que não quer gastar com a realização do inventário, não quero ter custo, não se interessa pela herança, enfim. Não, Então, são pessoas que... não quer compartilhar bem com o irmão, né? Tem esses casos também que acha que vai ficar tudo em condomínio, então não quero me envolver nisso. Exatamente. Então, os herdeiros, eles não têm essa vontade de realizar o inventário. E olha que interessante, Melisa, hoje eu fiquei a tarde toda em reunião, uma cliente, e nós atendemos uma cliente dessa minha cliente, né? E aí, a gente estava conversando sobre a minha atuação no direito imobiliário, nessa advocacia extrajudicial, e falei que a gente estava desenvolvendo vários temas sobre inventário extrajudicial. E aí ela falou o seguinte: nossa, mas inventário, é muito dolorido. Ela falou desse jeito. Obviamente, ela estava falando de uma experiência dela, né? Deu para perceber logo de cara quando ela disse. Aí eu falei, pois é, o inventário realmente, né? Você tem contato com a pessoa no momento que ela está frágil, está sensível. E aí eu falei assim, mas quando a gente se especializa nesse tema, quando o advogado, a advogada trabalha com essa especificidade na advocacia, vamos dizer assim, você atua de forma a tornar mais leve esse procedimento que é obrigatório. Falei desse jeito. Aí ela foi compartilhou que ela tinha passado realmente há pouco tempo numa situação de um inventário que não foi um inventário tão agradável, e aquilo me fez refletir muito sobre o papel da advocacia nesse momento tão sensível para as partes, né? E eu estendo aos tabelionatos também, tá? Eu vivi uma experiência agora no segundo semestre de 2022 de 2 inventários. A requerente era a filha, a mãe faleceu da Covid e um mês depois
a irmã dela faleceu. Então, assim, no momento que a gente entrou na videoconferência, que eu poderia tratar aquilo como algo, né, mecânico, eu fiz o acolhimento daquela irmã sozinha. O pai já tinha falecido há muitos anos. Na Covid, a mãe morreu. Depois, em um mês depois, a irmã morreu e ela ficou sozinha. E eu fiz esse acolhimento, me solidarizei, né? Falei que eu imagino como deveria estar difícil para ela. Depois o feedback da advogada, a Vanessa, foi incrível. Ela falou assim, Elisa, foi uma dinheirama enlouquecida de investimento para regularizar, né? Precisava passar por 2 inventários para chegar nela. Mas a cliente, a advogada, me compartilhou comigo que a cliente ficou encantada, que nunca imaginou um acolhimento desse de cartório e ainda mais virtual. Então é importante. Importantíssimo você ter essa sensibilidade mesmo, né? Tanto a advocacia quanto o tabelionato. E então, pessoal, fazendo essa introdução, né, para vocês perceberem como a gente precisa estar com os nossos ouvidos, né, atentos à necessidade dos herdeiros, nós agora vamos ingressar vamos desvendar, né, essa grande questão, se é possível ou não você vender a sua herança. E eu queria saber se vocês que estão aí nos escutando já vivenciaram uma situação assim, de um herdeiro te procurar querendo vender a herança, se vocês já trabalharam em algum caso específico sobre esse assunto. E quem está aqui no Insta com a gente, compartilhe com os colegas advogados que querem dominar o extrajudicial, que querem dominar o inventário extrajudicial. Lembrando que ao final desse nosso encontro, dessa nossa aula, vocês vão saber todos esses detalhes. E como a Ana colocou aqui, Ana, vamos tratar sim da sessão, mas não somente da sessão, ok? Então, já que a Ana colocou aí no comentário a sessão. Ana, fala pra gente, a Aliana, de onde vocês são? Compartilha aqui com a gente o município e o estado que vocês são, pra gente saber onde a gente está chegando. E esse acolhimento, né, interestadual está ocorrendo também. Vamos lá, Vanessa, posso começar te sabatinando? Vamos embora. Como agora eu fiquei com medo, hein? Vamos lá. Primeiro vamos falar de venda de bens antes do inventário. Vamos percorrer essa cronologia. Como que é essa questão da venda de bens antes do inventário? A Adila tá falando de Araxá, Minas Gerais. Linda! Muito bem, mineiros. Então, a gente tem que perceber o seguinte, a herança, ela já transmite, né, no momento do falecimento, a gente já tem essa transmissão fictícia, vamos dizer assim, que o direito traz para a gente. E nesse momento, como a gente não tem essa individualização dos bens, vamos colocar assim, então os herdeiros recebem aquilo ali tudo em condomínio. Ó, temos mais mineiro aqui, hein, gente? Ana também, acho que é Ana o nome dela, e depois é o sobrenome, também está falando lá de Minas. Então, é possível a gente pensar numa forma de você alienar, e aí tratando a alienação como uma palavra em sentido amplo, vamos dizer assim, né? Você transmitir, você vender, você alienar a sua herança, mesmo ela não tendo sido individualizada. Então, como a gente, recapitulando, né? Quando acontece o falecimento da pessoa, aquele monte, né, que se forma, né, os bens do espólio, ele se transmite aos herdeiros de uma forma inteira, vamos dizer assim. E o herdeiro recebe aquilo ali naquele momento, é como se fosse uma ficção feita pelo direito, né, Nelisa? E aí, se aquele herdeiro ele tiver a intenção de vender antes de realizar o inventário, é possível por meio da cessão de direitos hereditários, que a gente denomina no direito, né, esse termo técnico, e aí a gente pode entrar numa grande polêmica, né, da necessidade da lavratura de uma escritura pública
para instrumentalizar essa cessão do direito hereditário. Então, você está cedendo o seu direito de herança. Quando o cliente chega para você no seu escritório, ele fala, doutora, doutor, quero vender a minha herança. Então, você que é técnico, está se tornando especialista, converte na hora esse termo vender herança para a cessão de direitos hereditários. Então, antes, como brilhantemente explanado por Vanessa, antes do inventário, é possível ceder o seu quinhão, né? Vanessa, a gente podia falar um pouquinho aí, eu abro para você, para falar sobre o direito de preferência, né? Que tem, acho que a gente podia entrar nisso agora, porque antes do inventário, você pode vender através de cessão de direitos hereditários, mas posso vender para qualquer pessoa do planeta? Vamos falar um pouquinho disso agora? Perfeito, acho que é interessante. Achei muito bacana esse termo que você utilizou de você converter na sua mente, né? Então, assim, porque as pessoas te procuram com os termos que tem na linguagem comum, e aí você precisa fazer essa leitura técnica para buscar no direito a resposta. Então, a venda do direito de herança, né, que foi até o título do nosso encontro hoje, você converte para uma cessão de direitos hereditários. Só que para realizar essa cessão, você precisa, de acordo lá com o artigo 1795, apresentar, quer dizer, aí entra no 1794, 1795, né? Desde 1793 do Código Civil, a gente começa a tratar sobre cessão. Você deve, antes, oferecer para os co-herdeiros. Então, se você tem outros herdeiros que estão ali com você e você tem a vontade de ceder a sua herança, o seu direito de herança, você deve primeiro dar preferência ao co-herdeiro, que é o que a gente denomina no direito de preferência ou direito de prelação. Deve ser observado esse direito de preferência, sob pena de a sua cessão ser declarada ineficaz caso esse co-herdeiro questione. Sim. E uma questão interessante é como materializar isso, né? Como eu vou dar essa ciência ao co-herdeiro de que eu tenho interesse em ceder o meu quinhão e isso se tornar oficial, porque não é só conversar e o co-herdeiro falar, pode seguir, não é só. Você pode trazer esses co-herdeiros para a escritura pública de cessão, Vanessa, pode trazer todos anuindo aquela cessão, é interessante esse formato. E também você pode utilizar os instrumentos, que aí você vai saber brilhantemente, da notificação da lei de locações. Há essa extensãozinha dessa notificação da cessão ocorrer aí nos termos da lei de locações. Quer falar um pouquinho sobre esse tema? É interessante porque essa parte de direito de preferência comunica muito com locação, né? Inclusive lá na lei do inquilinato, quando a gente trata, né, da possibilidade do bem alugado ser vendido pelo proprietário, e aí muitos confundem esse momento da notificação para o direito de preferência do inquilino. Por quê? A lei, ela fala que o inquilino ele tem que ser concedido esse direito de preferência e, inclusive, até a gente trocou uma ideia com uma pessoa da comunidade Domínio Extra sobre esse tema hoje, acho que foi hoje que a gente conversou. Porque a lei, lá no artigo 28, salvo engano, da lei 8245, traz que o proprietário ele tem que notificar e dar o prazo de 30 dias para o inquilino manifestar a vontade dele em adquirir aquele bem ou não. E, além disso, o artigo 27 da lei 8245, ela traz os requisitos da notificação que tem que ser enviada para o inquilino. Por quê? Muitas pessoas falam o seguinte, olha, eu sou proprietário, eu quero vender o bem que está alugado, eu chego para o inquilino e pergunto a ele se ele quer comprar, que o preço é X, vamos supor, 200 mil, e ele fala que não quer comprar. Aí o proprietário começa a colocar no mercado e recebe uma proposta de 150 mil. O proprietário tem que voltar para o inquilino e perguntar, gente, e nesse momento que ele tem que voltar. Por quê?
Nesse momento que ele tem a proposta concreta de alguém que quer efetivamente comprar, que ele vai ter como apresentar para o inquilino o valor. Para o coerdeiro, né? É, Replicando aqui no... sim, é. Aí depois a gente vai levar para a herança, né, para a cessão. Mas aí o artigo 27 traz lá, você tem que colocar o preço, a forma de pagamento, tem todos os requisitos do artigo 27. Então, se você não observa isso, vai trazer nulidade para a sua venda. Então, quando a gente transfere para a cessão de direitos hereditários, é o mesmo raciocínio. Se você vai ceder onerosamente aquele quinhão, né, o seu direito de herança, e você deve oferecer ao corredeiro antes para respeitar o direito de preferência, você tem que apresentar para esse corredeiro todos os termos daquela cessão. E não somente falar en passant, né, falar de forma abstrata dessa cessão, dessa intenção sua de ceder. Isso, então a gente tem dois formatos de materializar esse contato, né, com o coerdeiro. Primeiro, trazendo todos a escritura de cessão de direitos hereditários, e segundo, utilizando a lei do inquilinato, que eu falei lei de locações, né, a lei do inquilinato, estendendo, né, tem esse ponto de toque da lei do inquilinato com esse direito de prelação do condomínio, né, dos herdeiros também. Vanessa, vamos lá, mas eu queria que você falasse também, que a gente falou da cessão onerosa. E a gratuita, como que fica essa questão de direito de preferência? Se eu quero ceder gratuitamente o meu quinhão, como é que fica essa questão do direito de prelação? Olha só, a cessão gratuita, ela pode acontecer também, mas aí eu acho que a gente entra um pouco no nosso encontro da semana passada, né, Nelisa? Quando a gente tem essa sessão gratuita, a gente pode pensar num direito de renúncia. E aí a gente tem que fazer essa distinção, né, da sessão para renúncia. Por quê? Como a gente falou na aula da semana passada, na renúncia, o herdeiro é como se ele nunca tivesse recebido o quinhão. Então, eu acho até que a gente merece, de repente, na próxima semana, trazer um tema só para a gente tratar de cessão de direitos hereditários. O que você acha? Porque aí, hoje, a gente fala de outros mecanismos de alienação da herança e a gente traz na semana que vem só para a gente aprofundar sobre cessão. Porque tem muito conteúdo, gente, sobre cessão de direitos hereditários. A gente está trazendo aqui, porque esse é o primeiro ponto, possibilidade de alienação, vamos dizer assim, que a gente chama no direito de cessão, antes do inventário. Agora a gente tem que tratar durante o inventário, também é possível realizar a venda, e aí eu acho que a gente pode pegar a cessão, que é essa alienação antes do inventário, e fazer uma aula só sobre cessão de direitos hereditários. O que você acha? E aí a Beatriz, que está aqui com a gente, já fica com a agenda fechada para quarta-feira que vem. E a gente pode falar desse tema, assim, inclusive entrando mais profundamente na sessão gratuita, tá? Gratuita, onerosa, a questão da tributação, de tudo. Ok, perfeito. Então, agora a gente entra um pouquinho na alienação durante o inventário. Como fazer? Eu quero vender minha herança e o inventário já está acontecendo. A cessão também é uma forma, porque lá dentro do inventário judicial pode ocorrer uma cessão. Aqui mesmo, enquanto estiver rolando o inventário extrajudicial, também pode acontecer alguma cessão, mas o mais comum no extrajudicial e também no judicial é o alvará. No extrajudicial, o inventariante não tem poder para venda, não tem. Então, aqui no extrajudicial, a gente precisaria, esse advogado, essa advogada que está aqui como advogado assistente no inventário extrajudicial, precisaria, em caso de venda, acionar o judiciário para liberação do alvará. E aí, sim, é possível a venda. Agora, a gente tem um provimento super recente no estado do Rio de Janeiro, que, assim, no dia que saiu, eu fiquei desesperada. Eu falei, vem, traz para o Espírito Santo isso.
atualização do Código de Normas, provimento 77 da Corregedoria de 2022, de outubro, uma atualização no artigo 308A do Estado do Rio de Janeiro, que eu vou ler, tá, Vanessa? Só o caput. Ele é bem grandão, mas eu vou ler o caput para vocês verem um precedente maravilhoso que a gente tem no Brasil agora. O artigo 308A diz: é possível a alienação por escritura pública de bens integrantes do acervo hereditário, independentemente de autorização judicial, desde dela conste e se comprove o pagamento como parte do preço, e aí vem um monte de inciso e um monte de parágrafo. Isso é mais um movimento de cooperação do extrajudicial com o judiciário. Para quê? E bater a porta do judiciário, fazer toda uma movimentação de pessoal, né, e técnica para pedir um alvará judicial para venda de um imóvel, se a gente pode fazer isso por escritura pública e trazer a comprovação desde que dela conste e se comprove o pagamento. A comprovação do pagamento voltar para o espólio e ser lá distribuído, né, mesmo sendo uma partilha igualitária ou desigual. Então, é um precedente maravilhoso que temos. Eu vou trazer esse exemplo. Segunda-feira, gente, como eu falei para vocês, toda segunda-feira a gente vai ter esse material, né, vídeos exclusivos no YouTube. Nessa segunda-feira a gente compartilhou o nosso primeiro inventário que nós fizemos juntas, e foi de um inventário de mais de 30, quase 30 herdeiros. E nesse caso concreto, nós utilizamos um alvará judicial para realizar a venda de um único bem imóvel que foi deixado pela senhora que faleceu. E aí é interessante porque, nesse caso concreto, a gente tinha, imagina, quase 30 herdeiros, e nós, no momento ali de confeccionar a petição do alvará, a gente justificou a necessidade da concessão desse alvará judicial para venda desse bem imóvel, porque caso esse bem não fosse vendido, e aí a gente iria finalizar, porque a gente fez um inventário extrajudicial, esse bem imóvel ele ia ser colocado registrado, né, em nome de quase 30 pessoas. E esse condomínio ele iria praticamente inviabilizar o uso daquele bem imóvel. Então, a gente foi construindo todo um raciocínio jurídico para fundamentar a necessidade da alienação daquele bem antes da partilha. Então, como funcionou nesse caso concreto? Nós ajuizamos a ação, o pedido, né, de alvará judicial, fomos lá, despachamos com o juiz, explicamos toda essa situação, essa necessidade da concessão do alvará, explicamos por que nós estávamos fazendo o inventário no extrajudicial, e o juiz concedeu, na verdade, apresentamos também, além disso, avaliações, né, mercadológicas para justificar o preço. Apresentamos também uma proposta, a gente já tinha uma proposta de uma pessoa que tinha interesse em adquirir aquele bem imóvel, a anuência de todos os herdeiros que estavam né, em consenso sobre a venda, a alienação daquele bem, e nós obtivemos o alvará autorizando a venda. Pessoal, foi feita a venda, foi efetuado o pagamento do TCMD, e o valor, ele foi depois, obviamente, integralizado ali, né? Porque tinham também valores em banco, e depois foi repartido entre os herdeiros. Isso é muito favorável, e em razão de vários colegas não conhecerem dessa possibilidade, eles não apresentam essa possibilidade para os herdeiros, e aí acabam colocando aquele bem imóvel em condomínio e, sinceramente, prejudica a vida daqueles herdeiros. Depois aqueles herdeiros ficam amarrados, não conseguem vender porque ficam em nome de um monte de gente. Pessoal, nós temos que trabalhar como especialistas. Hoje em dia, a advocacia, a gente não tem mais espaço para você trabalhar de forma generalista. Você precisa se especializar. Cada vez mais o nicho precisa estar definido na sua advocacia para você atuar de forma coerente.
E é interessante esse caso, especificamente, que era uma herança de colateral, né? Por isso, tantas pessoas. E pessoas que moravam no Espírito Santo, fora do Espírito Santo, uma conjugação de interesses, né, em vontades, algo em torno de 29 cabeças pensando ao mesmo tempo. Essa solução foi uma solução que entregou um resultado para aquele momento e evitou muitos problemas futuros. Imagina 29, 29 possibilidades de inventários. E aquilo ia ficar se transmitindo que a gente, quando concluiu, eram 29 pessoas, mas daqui a pouquinho seriam muito mais. Então, foi uma solução jurídica atemporal. Solucionou aquele momento, a partilha foi feita com os valores, todo mundo ficou super feliz e lindamente e tecnicamente foi encerrado, né, Vanessa? Foi uma experiência muito legal. Com certeza, com certeza. Então, a gente precisa ter claro essa possibilidade. Agora, quando você me traz o provimento 77 lá do Rio, é um mundo totalmente novo, porque ele traz a possibilidade de você realizar a alienação por escritura pública sem autorização judicial. Então, imagina se isso já tivesse previsto aqui, por exemplo, no Espírito Santo, a gente não precisaria ter ajuizado a ação para solicitar o alvará judicial. Então, caso esse artigo, essa redação venha, né, aqui no nosso caso aqui para o Espírito Santo, vai facilitar muito, porque é muito comum você, às vezes você vai precisar fazer o pedido de alvará porque os herdeiros não têm condição financeira para arcar com o valor do inventário, para arcar com o ITCMD. Então, vai facilitar bastante essa transmissão e acho que é bacana, Nelisa, você mencionar essa questão da escritura pública poder ser feita sem autorização judicial e como lá no Rio de Janeiro eles estão tendo essa visão mais liberal no sentido de deixar as partes, né, instrumentalizarem ali os negócios. Acho que é interessante você mencionar. É a autonomia da vontade, né? Por isso que que as pessoas chamam de desjudicialização, que eu chamo de cooperação, ela vem ocorrendo muito, porque a autonomia da vontade, todos estão de acordo, por que não? Esse é o princípio básico ali. Mas a questão da cessão ser feita por escritura, como consta lá no Código Civil, artigo 1793, diz: o direito à sucessão aberta, bem como o quião de que dispõe o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. E aí há uma polêmica em torno disso, porque tem corrente que diz, doutrinadores e decisões até, que permitem, que ratificam, né, a cessão por termos autos, quando o inventário é judicial. Nossa praia aqui é o extra, mas é importante falar disso. O Código Civil traz a previsão por escritura pública. E há essa discussão da possibilidade da cessão ser feita por termos nos autos. Há uma crítica grande, né? Porque é algo, primeiro, contrário à legislação. Se o artigo 1793 vem nesse sentido, é justamente para privilegiar a agilidade, a apreciação do recolhimento do imposto, que aqui no Extra é muito eficiente, a gente não deixa passar nada sem o recolhimento do imposto devido, que gera segurança para o seu ato. Porque já pensou a possibilidade disso ser feito por termo nos autos e existir alguma discussão judicial nova, né? Se já está no judicial, provavelmente porque já há litígio. Claro que tem os casos de menor e incapaz ali, mas presume-se que há litígio. E aí você pode iniciar mais um por ter feito algo dentro da seção de direitos hereditários por termo nos autos. A recomendação é seguir a legislação, que a cessão seja feita por escritura pública e aí o advogado e advogado especialista vai pegar esse instrumento notarial e levar lá para os autos do inventário judicial. Perfeito, Nelisa. Eu acho também... Nelisa, está me escutando? Tô te escutando. Tá. Acho que é interessante também a gente mencionar o seguinte, que obviamente se você está no Poder Judiciário,
atuando, você pode ficar um pouco refém, vamos dizer assim, né, do magistrado. Mas, se você já tem um conhecimento especializado e você sabe que a sessão, de acordo com o Código Civil, tem que ser feita por meio de escritura pública, você já leva para o Poder Judiciário essa sessão finalizada, porque a sessão você não precisa de autorização judicial, né? Você, em tese, pode fazer a sessão, enfim, os herdeiros comparecerem ao cartório e realizarem ali aquela lavratura da escritura pública de cessão de direitos hereditários, depois você comunica lá nos autos do inventário, se você está tratando de um inventário judicial. Agora, se você está tratando de um inventário extrajudicial, você já vai estar ali, e aí, como a Elisa falou, na própria escritura de inventário, você já pode fazer a cessão. E aí eu acho interessante a gente mencionar o seguinte: a cessão de direitos hereditários, ela traz obrigações para quem vai adquirir aquele direito de herança. Então, assim, o inventário, ele vai ter que ser realizado. Então, como a gente colocou lá no início da nossa aula, a gente pode fazer a venda da herança por meio da cessão de direitos hereditários, mas essa venda não vai afastar a necessidade do inventário. E aí a gente traz para você que está iniciando sua advocacia extrajudicial, para você que está buscando se especializar no ramo do inventário extrajudicial, você pode estar aí pensando: poxa, elas estão aí falando de venda de direito de herança, de cessão, então quer dizer que eu não vou fazer inventário? Não é isso. O inventário ele vai ser realizado sim. Então, a gente trouxe aqui casos práticos que você vai realizar a venda antes do inventário, que é a cessão. A gente falou de casos que você vai poder realizar a venda durante o inventário, e aí você precisa de ter autorização judicial por meio do alvará, e aí a gente até trouxe o caso concreto, e isso não vai afastar a realização do inventário. Acho que é interessante a gente mencionar isso, né? Isso, e aí nessa pegada sua, a gente vai lá no artigo 616 do CPC. Bem assim, tem, contudo, legitimidade concorrente para a instauração do inventário, o cessionário do herdeiro ou legatário. Isso é super interessante, é mais uma prova, né, que o cessionário não acabou ali a história dele. Ele tem legitimidade concorrente para instaurar os inventários. E hoje eu tive uma agenda com uma advogada de São Paulo, Vanessa. São 24 herdeiros no total. E aí ela falou assim: doutora, o que você acha da seção de direitos hereditários? Eu disse: olha, teremos que fazer 24 sessões de direitos hereditários. Cada um com o seu quinhãozinho vai ter que ceder. Tem um comprador esse imóvel, né? São vários inventários, a avó até chegar no bisneto, enfim, a gente passa por várias classes. E aí, como o imóvel já está à venda, né, já tem um potencial comprador, ela trouxe essa possibilidade como se isso fosse um grande avanço. E a cessão de direitos, ela gastaria para fazer a cessão de direitos, para depois fazer as sucessões, né? Esse cessionário seria habilitado a instaurar os inventários, a solicitar, requerer a instauração dos inventários. E aí eu falei: olha, me parece mais interessante a gente passar por esses inventários para evitar essa despesa, já que todo mundo não teria que assinar cada um a sua sessão. Vamos trazer todo mundo para todos os inventários, a gente chega nesse comprador sem causar esse ônus para ele, né, de iniciar o procedimento. E aí ela entendeu que fazia sentido, assim, a minha fala, mas ficou de entrar numa reflexão. Eu acho interessante porque pode ser que muitas vezes realizar uma sessão possa diminuir o valor do bem. Porque a pessoa que está adquirindo, né, ele vai pensar: tudo bem, eu estou pagando X por esse bem, ou estou pagando X por esse direito de herança, mas depois eu vou ter que gastar X mais X mais X, porque eu vou ter que realizar o inventário, eu vou ter que pagar o imposto, enfim, o custo
vai ser repassado. Então, eu acho que aí a gente volta àquela fala que a gente trouxe para o pessoal lá no início, que talvez a cessão de direitos hereditários seja interessante para aquele herdeiro que realmente ele não quer ter contato com a herança, ele não quer ter essa dor de cabeça, vamos dizer assim, ou ele não quer ter contato com os demais co-herdeiros, ele quer abrir, né, ele quer se liberar dessa situação, desse procedimento. Aí ele, obviamente, para ter essa facilidade, ele vai pagar um preço que obviamente, dar esse desconto, enfim, o valor nunca vai ser o valor de mercado de uma compra e venda normal, vamos dizer assim. Obviamente, a pessoa que está adquirindo vai pensar e vai fazer o cálculo e não vai pagar o valor de mercado naquele bem, com certeza, né? Afinal, não se está transmitindo propriedade, se está cedendo apenas um direito. Essa é a diferença, né? Acho que na cessão, tanto quanto a cessão de direitos hereditários, quanto numa cessão de posse, eu tenho uma sensação que há uma desvalorização natural em razão dessa irregularidade. Com certeza, porque, obviamente, depois a pessoa que está adquirindo, ela vai ter o custo de regularização. Então, exatamente, você deu um exemplo brilhante. Quando a gente pega casos, né, que a gente vê muito de cessão de posse, então, porque o proprietário, enfim, não vendeu, só. Aí a gente tem vários casos, né? Mas ficou passando de A para B, de B para C, de C para D, tudo contratinho de gaveta, cedendo a posse. E aquele último que comprou, que agora está tentando regularizar, ele obviamente não pagou o preço de mercado, porque ele estava só adquirindo a posse. Então, a mesma situação na cessão de direitos hereditários. Obviamente, a pessoa que está adquirindo não vai pagar o valor de uma compra e venda tradicional do bem. Exatamente, tradicional, porque ele vai ter eventuais demais custos para realizar o inventário que precisa ser feito. A cessão de bem individualizado, uma possível renúncia lá dos herdeiros, se vai impactar nessa cessão que já foi feita. Isso a gente vai falar na semana que vem ou a gente já pincela algo hoje? Acho que a gente pode começar a falar hoje e aí quarta-feira que vem a gente aprofunda ainda mais, né? Sobre a possibilidade de você ceder um bem. Imagine, né, uma situação que a gente tem vários bens, vamos dizer, sei lá, 3 casas ou 4 apartamentos, enfim. E será que um herdeiro ele poderia falar assim, olha, eu sou herdeiro desse quinhão, né? Ou eu sou herdeiro desse espólio que tem 4 apartamentos. E nós somos em 3 irmãos, vamos dizer assim. Mas temos 4 apartamentos. Então, eu quero ceder para você esse apartamento A. Isso é possível? Será que o herdeiro ele pode falar isso? Então, vamos pegar o nosso exemplo, que a gente acabou de criar. Hein? 3 herdeiros, 4 apartamentos, e aí o herdeiro chega para você e fala, olha, eu quero ceder a minha herança, e a minha herança representa o imóvel A. Será que é possível essa cessão de bem individualizado? E aí, Nelisa, o que você me diz, hein? Você que é especialista nisso. Pessoal, então, a gente tem algumas respostas sobre isso, né? A primeira é o seguinte: se você, obviamente, como a gente ressaltou para vocês lá no início do nosso encontro, até que seja feita a partilha, o monte, ele tá ali todo Indivisível. Indivisível, perfeito. Então, você não tem como saber de quem é qual bem. Então, os 4 apartamentos, eles estão em condomínio, vamos dizer assim, juntos, e os 3 herdeiros, eles estão em condomínio. Agora, se um herdeiro falar que o bem A é dele e os outros 2 herdeiros assinarem, anuindo ali com aquela cessão, e aí a gente tem essa anuência tanto para o direito de preferência, né, para eles também darem
tomarem ciência e anuírem com aquela cessão. Então, o direito de preferência foi respeitado. E aí, no momento da partilha, aquele bem permanece com o herdeiro que cedeu, aí a gente teria uma transferência, né, uma cessão de um bem individualizado válida. Uma convalidação, né? Porque a regra é a cessão integral. Mas nesse caso, se na partilha se ratificar que aquele bem A ficou aquele herdeiro que cedeu, há se é o termo adequado, mas há uma conversão, né, dessa cessão de bem singular em legítima, né? Ela se torna eficaz, porque ela já é válida e existente, ela se torna eficaz. Mas aí, olha só, né, Elisa, a gente para pensar, né? Se a gente já está falando que a cessão de direitos hereditários já tem essa... Não, ela vai baixar, diminuir o preço. Quando acontece essa cessão de bem individualizado, igual esse caso que a gente trouxe aqui para vocês, eu acredito que isso vai fragilizar ainda mais. Você não concorda? Pode ser. Porque se as avaliações dos imóveis forem a mesma, nesse sentido que você está falando... Sim, e aí como que o... Tributação... Sim, aí a gente pode pensar em várias polêmicas, vamos dizer, né? Vai que antes da partilha acontece, sei lá, uma briga entre eles, sei lá, a gente pode pensar tantas situações que podem fragilizar essa sessão, entende? Sim. A gente precisa pensar bastante, né, se realmente vale a pena essa sessão do bem individualizado ou vale a pena a gente fazer a sessão do direito de herança mesmo, deixar o cessionário realizar um inventário e partilha junto com os demais herdeiros e aí sim ele buscar ali, quando for fazer a partilha, o bem que ele realmente tinha interesse, enfim, né? Existem mecanismos que podem ser trabalhados. Porque a sessão, ela tem o seu lugar, né, Vanessa? Ela tem o seu lugar, mas a gente tem que ver a melhor adaptação ao caso concreto. Não é porque no caso daquela família, daquele herdeiro que você fez sessão e deu certo, que nessa também você vai aplicar. Você vai precisar visualizar cada caso concreto e ver se encaixa, né? O perfil daquele caso concreto para ver se encaixa. Porque ela é um instrumento maravilhoso, mas a gente precisa encaixá-la no lugar correto. Exatamente. E é como a gente trabalhou no nosso encontro da semana passada, no que tange a renúncia. E aí a gente aprofundou muito. Se você não viu a aula da semana passada, ela está lá no YouTube. Quando a gente fala da questão da renúncia, quando o herdeiro tem dívida, como que é problemático. Então, assim, a sessão ela tem que ser muito bem pensada. Por quê? Se você pensa, não, então a gente pode vender antes de fazer o inventário, é só fazer uma sessão de direitos hereditários, procura um tabelionato, faz a escritura pública, faz a sessão, mas você precisa analisar quais as consequências dessa sessão. E acho que no nosso próximo encontro, quando a gente apresentar a parte de pagamento de imposto e outras polêmicas que envolvem a sessão, a gente vai poder verticalizar. Mas o importante é você saber o seguinte, que a gente quer que você saia daqui já claro na sua mente, que é possível, sim, realizar a venda da herança, vamos colocar assim, já que a nossa polêmica, né? É possível realizar a venda da herança? Então, a gente sabe que sim, que são vários mecanismos que você pode utilizar, foi o que a gente trouxe. Sessão de direitos hereditários, o alvará judicial, lá no Rio de Janeiro, a escritura pública, de acordo com o provimento 77. Então, você hoje está saindo daqui com todo esse conhecimento sobre venda da herança. Então, se amanhã, hoje não, né? Porque hoje vai dar 9 horas da noite, né? Mas se amanhã alguém te procurar, já com esse pensamento de que não tem interesse em realizar a herança, né? Receber a herança, enfim, você vai ter já mecanismos para trabalhar essa possibilidade, né, com o herdeiro. Sim, então na semana que vem a gente volta para falar de cessão, quando o espólio tem dívidas, né, Vanessa?
Esse é um ponto super interessante. Se tiver alguma renúncia lá se algum outro co-herdeiro renunciar e você já cedeu esse cessionário, ele é beneficiado por essa renúncia. A gente tem vários pontos que a gente Aqui. Vai tratar semana que vem. E aí, Nelisa, essa questão da renúncia, aí a gente volta porque a gente comentou na aula da semana passada de como que acontece com a renúncia, né? Fala aí pra gente. Essas diferenças também, né? Da renúncia translativa, é disso que você quer que fale? Quando o herdeiro renuncia, ele é como se ele... o que acontece com a herança dele? Isso. A gente tem tempo ainda? Olha, vamos lá. 2036, vamos lá. Quando o herdeiro renuncia, ele não chega para ele, não toca nele a herança. Ele rejeita, essa herança volta para o monte e vai haver a distribuição. Ou seja, não há tributação. Ele não aceitou, não tocou nele. Lá na cessão, ele aceita, né? A gente tem que concordar que se ele está cedendo, é porque ele aceitou. Então, a gente vai ter a tributação aqui do ITCMD, da recepção dessa aceitação, e vai ter outra tributação, que aí pode ser o ITBI ou o ITCMD da sessão, que na quarta-feira que vem a gente se aprofunda mais nesse tema. E aí a polêmica que a Nelisa colocou aí também é o seguinte: imagine o herdeiro que já realizou a cessão. Então, imagina, ele já cedeu o direito de herança, né? Ele já vendeu o direito dele de herança. E aí, depois que ele vendeu o direito de herança, ele cedeu o direito de herança, o outro co-herdeiro renunciou. Ou seja, a parte do outro co-herdeiro subiu para o herdeiro que cedeu. Será que quem adquiriu o direito de herança vai se beneficiar com essa parte que subiu, de novo, vou dizer assim, subiu para o espólio, ou ele não vai se beneficiar? Olha só, gente, como que essa parte da sessão, por isso que não tinha como hoje a gente tratar tudo de sessão. Sessão demanda um momento específico, mas hoje a gente está saindo daqui com todas as possibilidades de venda da herança. Aí a gente tem aqui, ó, o Pedro Nunes falando, super atrasado, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pedro, que bom ter você aqui, mas a gente está assim, finalizando o nosso encontro de hoje. Acho que é bom a gente falar para quem está lá no nosso material, né, Nelisa, que a gente prepara para o pessoal escrito. Sim, a gente tem, rapidinho, Andresa Hoffman, é registro de imóveis no norte do estado do Espírito Santo, e me lembrei agora que a seção de direitos hereditários não é registrável. É um instrumento que a gente tem imposto, mas não é um instrumento registrável. Lembrei disso agora. Então, a gente tem a comunidade Domínio Extra, que é uma comunidade aberta, e eu gosto sempre de dizer o que significa uma comunidade aberta, porque eu aprendi com Vanessa Zanotti. Uma comunidade aberta significa que não é aquela comunidade chata que você só recebe imagens e não consegue falar, que te deixam calado. Nossa comunidade, ou calada, nossa comunidade você consegue se manifestar, consegue tirar dúvida, e a gente, né, é abastecido por vários colegas do mercado imobiliário que contribuem muito um com o outro. É bem interessante lá. A gente tem os links também, né, Vanessa, no nosso canal do YouTube, que está na nossa bio aqui do Instagram. A nossa live, as nossas aulas, como regra, nossos encontros, elas estão direto no YouTube. E hoje, excepcionalmente, por uma questão técnica, a gente veio aqui pro Instagram. Mais o que falta? Então, se você quer receber o material escrito dessa aula de hoje, você precisa estar na comunidade do WhatsApp para você receber o material. Então, toda quarta-feira a gente vai ter o nosso encontro ao vivo e depois a gente formata o material escrito para o pessoal que está na comunidade. Inclusive, as outras aulas, o pessoal que está lá já recebeu. Se você não entrou ainda na comunidade e vai entrar agora, quiser receber o material, mande separado, a mensagem separada para a gente, que a gente manda para você o material das aulas dos encontros das semanas passadas. Andresa, entra lá na comunidade, você vai adorar, vai aprender pra caramba, ainda vai contribuir muito. Tem mais de
300 pessoas com a gente lá. É bem interessante, do Brasil inteiro. Pode até agregar aí no seu trabalho. E é muito bacana como a gente percebe que lá na comunidade são pessoas que estão buscando se qualificar na advocacia extrajudicial. Então, eu digo que a advocacia extrajudicial é o presente. E hoje, se você está aqui com a gente e ainda não iniciou a sua atuação no extrajudicial, você está perdendo clientes que estão indo para o seu concorrente. Então, Nelisa, hoje eu até compartilhei a assinatura de um ata notarial. Eu estava aqui em Vitória, porque voltei para Vitória, né? Cheguei ontem, depois de voo atrasado, enfim. Eu estava aqui em Vitória. Os requerentes da ata notarial estavam em Aracruz e o tabelionato é de Guarapari, porque é numa ata notarial de uma usucapião extrajudicial que a gente está fazendo de um imóvel lá em Guarapari. Olha como a advocacia extrajudicial te proporciona atender clientes da onde você estiver e clientes que estejam em qualquer lugar. Os sistemas que a advocacia extrajudicial, e aí muito importante essa parceria, né, dos tabelionatos com a advocacia, porque é por meio desses sistemas que são oferecidos por vocês que a gente consegue trabalhar. Então, assim, sensacional as possibilidades que a advocacia extrajudicial pode proporcionar para você. Isso. Hoje eu encaminhei uma escritura para uma colega do norte do estado e falei bem assim com ela: olha, você tem o meu perfil, você vai carregar esse advogado no colo? Eu não tinha competência para o ato eletrônico, encaminhei para a colega do norte do estado, e essa cooperação há muito aqui, tá? Dos tabelionatos. Então, contem com os cartórios brasileiros, nós estamos do lado de vocês para cooperar com o melhor exercício da sua advocacia. Excelente. Então, vamos encerrar por aqui hoje. Vamos. Até quarta-feira que vem, gente. Obrigada a todo mundo que esteve presente. Beijo, beijo.